Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Vanderlei Domingues, médico, neurologista e psiquiatra, também da Mental Mais Saúde. E eu estou aqui com vocês, nós vamos iniciar uma jornada para poder discutir temas das neurociências e do ponto de vista, vamos dizer assim, do conhecimento de várias patologias, vários transtornos que a gente tem nessa condição, que são os transtornos de pânico, transtorno de ansiedade, transtorno de humor depressivo, epilepsia, doença de Parkinson, demências de Alzheimer, demências frontotemporais, demência senil. Nós vamos discutir todos esses assuntos porque nós entendemos da Mental Saúde que há uma carência, uma necessidade de divulgação desses temas para a população em geral. Então eu estou com muito prazer aqui na presença de vocês para poder desenvolver todo esse trabalho e nesse sentido eu diria assim que eu começaria a minha explanação dizendo o seguinte: os transtornos mentais que a gente tem atualmente eles são agrupados em 4 categorias em função da prevalência, em função da importância que eles têm no mundo da psiquiatria e da neurologia. Nesse sentido, nós temos lá os transtornos mentais, que são os transtornos afetivos, né, que se propõem a discutir as depressões. Nós temos os transtornos ansiosos, para discutir os transtornos de ansiedade. Nós temos as demências e nós temos também esquizofrenia. A escolha desses temas, eles têm a ver mais com a incidência dessas patologias, desses transtornos, dessas alterações clínicas que a gente encontra na população. O tema de hoje vai ser sobre os transtornos de ansiedade, também conhecidos como transtornos fóbicos. Agora, por que escolhemos para iniciar essa nossa jornada os transtornos de ansiedade, os transtornos fóbicos? Isto tem a ver com a complexidade crescente do nosso mundo atual. Hoje, vamos dizer, o transtorno de ansiedade ele é uma questão disseminada na população. Houve muita mudança nos últimos tempos aí da cultura, problemas que o avanço tecnológico nos trouxe nas últimas décadas. O desenvolvimento tecnológico a que eu estou me referindo, ele também se acompanhou de mudanças sociais, morais, políticas, econômicas e que tem transformado o nosso mundo de uma maneira muito veloz. E a humanidade tem que se adequar a essas mudanças, o que vem a criar um clima de instabilidade social, emocional e cultural. E que, vamos dizer assim, obriga a população em geral a se adaptar aos novos tempos. Prova disto, e muito recentemente, eu vou utilizar aí como modelo, como comparação, como exemplo, a pandemia, que assolou toda a humanidade no passado recente, com uma insegurança brutal pelo surgimento de uma doença nova que trazia no seu bojo um inimigo invisível, era uma doença que pouca gente conhecia, potencialmente letal e que foi desenvolvida uma política errática do tipo: use máscara, não vá aos hospitais, não se tratem, aguardem as vacinas, se tranquem em casa, evitem viajar, se protejam, fechem as escolas e por aí se passaram praticamente 2 anos. Ou seja, nesse período houve sim uma preocupação muito grande por conta das pessoas que estavam lá expostas a uma nova doença, a uma nova situação, e a gente teve que se adaptar aos tempos em que não se conhecia isto. Hoje, claro, está mais fácil, inclusive porque as cepas já perderam muito da sua virulência. E o que nós entendemos como ansiedade? O que é uma ansiedade? O que é um transtorno de ansiedade? Eu diria o seguinte: a ansiedade ela é um estado mental
que decorre de uma condição, de uma preocupação que nós temos. Nós temos uma ansiedade que a gente poderia dizer que é uma ansiedade normal, natural. O ser humano depende desta ansiedade para poder se defender dos riscos, dos perigos iminentes da vida. Então, a ansiedade seria um sistema de alarme que todo ser humano tem e que este sistema de alarme vai colocar a pessoa vamos dizer, em contato com os riscos inerentes à própria vida. Ela é um sentimento, né? Ela é um fenômeno que está ligado à nossa sobrevivência pessoal. Vamos pensar, se eu vou atravessar uma rua, eu tenho que ter um nível de ansiedade razoavelmente bom para poder me defender do trânsito. Se eu não tiver ansiedade nenhuma, eu vou atravessar a rua e eu vou ser atropelado. Agora, vamos dizer, o oposto também é verdadeiro. Se eu tiver muita ansiedade, eu vou sentar no meio-fio e ninguém vai conseguir me atravessar na rua. Eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou chutar e ninguém vai conseguir me fazer atravessar uma rua. Ou seja, dito isto, é para entender que a ansiedade ela tem que ter um nível basal e um nível de teto. Ela tem que estar flutuando durante o dia dentro de uma frequência de acontecimento para que eu possa ir me adaptando aos riscos inerentes à nossa própria vida. Então, retornando um pouco, para dar um esclarecimento assim, mais global, a gente diria que a ansiedade é um fenômeno mental que se acompanha de preocupações, né, com o nosso bem viver. Nós temos filhos, nós temos saúde, nós temos toda uma situação social na qual nós estamos imersos durante todo o tempo, não é? Então essas preocupações são naturais. Quando elas excedem, quando elas passam de certos limites, aí nós entramos no capítulo dos transtornos da ansiedade. O conceito da ansiedade, então, é uma preocupação constante. Com relação a esta ansiedade, vamos dizer assim, o que existe em termos neurofuncionais com relação à ansiedade? Então, vamos imaginar, o nosso cérebro, ele capta uma ameaça, né? Seja uma ameaça imaginária ou ameaça real. O que se passa no nosso organismo quando o cérebro entra em contato com essas ameaças? Ele dispara, né, uma mensagem lá para certas estruturas cerebrais. Uma delas eu vou até comentar com vocês, que é importante. Uma dessas estruturas, ela é centroencefálica, ela está lá no interior do cérebro e ela tem um nome, ela se chama locus coeruleus. Esse locus coeruleus, traduzindo do latim, ele quer dizer um local cor de cera, que foi descrito anatomicamente há alguns séculos atrás. E este locus coeruleus, depois se viu que ele era o repositório, ele é vamos dizer, o centro de milhões de neurônios que produzem uma substância entendida e conhecida como um neurotransmissor chamado noradrenalina ou norepinefrina. Este locus coeruleus, em contato lá com a percepção cerebral, ele dispara, não é, a produção e a liberação de norepinefrina em quantidades que ele estima que devam ser suficientes para o tanto de risco que a pessoa está, vamos dizer assim, vivenciando. Então ele tem já, por tradição na pessoa, ele tem uma noção, o locus coeruleus, os neurônios, eles têm uma noção de quanto produzir e quanto expelir e quanto inundar o cérebro com esse neurotransmissor que é a norepinefrina. A norepinefrina sendo difundida no cérebro, ele vai ter que tomar atitudes, sejam elas ideativas, sejam elas motoras, para poder lidar com aquele perigo iminente. Bom, aconteceu aquilo, passou, por exemplo, eu estou conversando com vocês, aqui cai, não é, um transformador, por exemplo, ali, faz um barulhão danado, eu vou levar um susto. Por quê?
Porque meu cérebro comunicou o locus coeruleus de que houve realmente um problema e esse locus coeruleus vai dar um sinal de susto para que a pessoa entenda aquilo que está acontecendo. Bom, a pessoa se identificou, viu que não era problemático, que foi um acidente aí, pequeno, né, nada especial, esse susto desaparece. Porém, em termos mentais, quando nós nos defrontamos com questões de saúde, questões financeiras, questões de sobrevivência, mudanças de cidade, de casa, de desemprego, de pandemias, tudo isto vai disparar o nosso locus coeruleus, não de uma forma pontual, como foi, por exemplo, na questão do susto, mas de uma forma crônica. Ele vai se imiscuindo lá no cérebro e a pessoa vai ficar com um transtorno crônico. Ele vai cronificando aquilo e a pessoa vai vivendo num estado de tensão permanente. Então não passou, continua. Por quê? Porque o estímulo aversivo, ele continua. Bom, aí entramos numa segunda fase. O cérebro encaminha, não é, a hipófise encaminha lá para as suprarrenais, né, a produção de cortisol. O cortisol e a prolactina, eles vão aumentando. Se esta cronificação se mantém, o cortisol no nosso organismo ele vai aumentando, a prolactina vai aumentando, e aí aparecem decorrências secundárias desse nosso transtorno de ansiedade mais ou menos persistente. Não foi pontual, foi agudo. Ele é persistente e aí o nosso organismo vai se preparando para aquele medo. Então, aumentou o cortisol e aumentou a prolactina. O que isto representa, essa questão química, o que representa em termos clínicos? Cortisol é a nossa cortisona interna, certo? Se eu produzo muita cortisona, é como se eu estivesse tomando cortisona externa, exógena. Isto vai me levar ao aumento de peso, vai me levar à lentificação do meu pensamento, vai diminuir a minha tolerância a frustrações, vai baixar os meus, vai interferir no meu sistema imunoalérgico, então eu vou ficar mais predisposto a novas doenças, eu vou alterar a minha pele, eu vou alterar meu metabolismo. Então são reações que são em cadeia. O cortisol aumentado, vamos dizer, vai proporcionando essas alterações que são clínicas. A mesma coisa é com a prolactina. A prolactina aumentando por conta do estresse, ela vai, de certa forma, principalmente nos homens, competir com a testosterona. Aí a libido vai diminuir, a pessoa vai ficar mais lenta, não é? Vai ter o ganho de peso, como no cortisol. Ou seja, existem reações sistêmicas àquela angústia inicial. Por falar nisso, eu tenho que fazer um reparo aqui. Nós temos as ansiedades e também as angústias. Elas são diferentes. A ansiedade é quando a preocupação está em termos mentais. E as angústias é quando ela se expande para, vamos dizer, o nosso organismo. Coração, pulmão, sistema nervoso vegetativo, a gente entra em sudorese, taquicardia, né? Aumento da frequência respiratória. Tudo isto vai dando uma repercussão clínica mais extensiva ao organismo. Vou ter problemas que são de morte iminente. Por quê? Porque esta ansiedade não só atingiu o cortisol e a prolactina, mas também atingiu o sistema nervoso neurovegetativo, adrenalina, noradrenalina, e a pessoa começa a ter sintomas variados, começa a ter vertigem, dor de cabeça, crises de mal-estar, delírios, né, muito presentes às vezes, porque a pessoa imagina que está tendo uma crise iminente de morte, ela vê isso, ela alucina, né, de que ela está tendo uma ameaça real, verdadeira de morte. Então nós vamos entrar daqui a pouquinho nas questões de
síndrome do pânico, não é? Nos transtornos de pânico, onde a pessoa chega a esses extremos de ansiedade e de angústia. Existe uma classificação que foi estabelecida com relação às ansiedades. Então nós temos assim, olha, vamos lá. As desordens fóbicas. O que são desordens fóbicas? São as desordens de medo. Nós temos, nas desordens de medo, a agorafobia, nós temos a fobia social e nós temos as fobias simples. Todo mundo conhece, por exemplo, as mulheres habitualmente têm esse tipo de fobia simples. Medo de aranha, medo de pequenos insetos, medo de barata, né? Então as mulheres têm esse medo, que é um medo atávico, faz parte do gênero feminino. Os homens também têm, nem tanto quanto as mulheres. Então isso é uma fobia, vamos dizer assim, pontual, é uma fobia simples. Nós temos a agorafobia. Pessoas conhecidas nossas, clientes, que têm muito medo de entrar em grandes multidões, em shopping, não saem, têm receio de enfrentar pessoas assim, em maior número, e são pessoas que se privam da própria existência social, né? E nós temos também a fobia social, que é uma condição clínica que acomete muitas crianças, principalmente em idade escolar. Então as crianças têm medo de ir na escola. Medo de ir na escola por conta da, vamos dizer, separação com a mãe, separação com a família, as inseguranças, que ela vai ficar lá sozinha, que na volta ela não vai encontrar mais a mãe nem o pai. Então são fobias que acontecem muito na infância. Nos adultos já são mais raras, mas também existem, né? Com relação ainda a outra situação, essas são as fobias, vamos dizer assim, pontuais, elas aparecem. Existem os estados de angústia, os estados ansiosos. Esses estados, eles não são tão pontuais, eles são mais duradouros. E nesses estados ansiosos, nós temos o transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? É uma exacerbação do transtorno de ansiedade. Nós estávamos comentando que a ansiedade ela tem que estar circulando dentro de uma frequência, vamos dizer, útil durante o dia. Acontece que quando esse sistema de alarme ele dispara, seja por fatores genéticos, sejam por questões reais ou imaginárias, essa ansiedade ela ultrapassa o teto permitido e entra num quadro de, vamos dizer, angústia desesperada. A pessoa tem sensação de morte iminente, ela acha que ela está falecendo, pede para ir nos pronto-socorros, porque está passando muito mal, está infartando, está tendo derrame, né? Que ela está perdendo o controle daquela situação, entra em sudorese, taquicardia, taquipneia, ou seja, essa pessoa ela tem sintomas físicos como se fossem realmente de um comprometimento à distância, né? Mas é evidente que está lá no neurovegetativo da pessoa. O transtorno de pânico ele é muito comum, nos pronto-socorros a gente vê isso com muita facilidade, aí os pacientes vão nos pronto-socorros, os profissionais eles identificam, não é um infarto, não é um derrame, dão uma orientação parcial, infelizmente, dão uma orientação lá. Vai lá, o que você está tendo é um estresse, né? Então, procura o teu médico e vá tratar do teu estresse. Quer dizer, não assumem o paciente como, sim, deveriam ser assumidos por um período maior de observação no pronto-socorro, ajudar a pessoa a entender que aquele mecanismo todo é um mecanismo fisiológico que vai passar, porque ele tem uma duração relativamente breve, de alguns minutos, né? A pessoa vai vomitar, vai ter tontura, vai ter vertigem. Quer dizer, essa pessoa, de certa forma, ela precisa ser acolhida no pronto-socorro. O profissional, às vezes, nem tem tempo de parar com a pessoa, ele identifica que não é um problema clínico e dispensa a pessoa. O que de certa forma, atrapalha o andamento da pessoa. Ela fica mais assustada. Por quê? Porque pode haver recidivas. E as recidivas acontecem.
né? Pessoa que tem pânico, uma crise, duas crises, na maioria das vezes ele repete estas crises de pânico. Uma outra situação são os transtornos de ansiedade generalizadas. Então voltamos um pouquinho. A pessoa tem lá um transtorno de ansiedade média, não tão grave quanto no pânico. Esse transtorno de ansiedade média se chama generalizada. Por quê? O cérebro, se a gente se detém assim, na questão funcional, o cérebro ele é um processador de informações. Ele está o tempo inteiro processando as informações, sejam as nossas informações internas do nosso organismo, quanto as externas do nosso mundo circundante, nosso entorno. Tudo aquilo que o cérebro não consegue processar, aquele excedente de preocupação que ele não consegue processar, ele, vamos dizer, terceiriza isto para o nosso organismo. Então, o excesso de ansiedade leva ao surgimento do quê? Labirintite, esofagite, gastrite, problemas de pele, psoríases, né? Urticárias gigantes, ou seja, doenças reumáticas. Então ele acaba terceirizando todas essas desordens no próprio organismo. Claro, dentro daquelas, vamos dizer, probabilidades que a pessoa tem. Você imagina uma pessoa que nasce com uma predisposição para asma, se ele não entra em contato com nenhum alergeno, não vai desenvolver uma crise de asma. Mas, se ele mudar para um ambiente onde tiver carpete, tapetes, para o interior em pólens, ele vai desenvolver uma reação, vamos dizer, alérgica, asmática. Aqui, nos transtornos ansiosos, não é muito diferente. Nos transtornos ansiosos, no transtorno de ansiedade generalizada, o que nós vemos? Que o cérebro ele tenta lidar com o problema, não internamente porque ele não está conseguindo, mas ele terceiriza para outras áreas para onde a pessoa tem uma maior probabilidade de desenvolver sintomas naquela área. Com relação ainda aos estados ansiosos, tem um quadro que eu gostaria também de conversar com vocês, que é muito comum. A incidência é alta na nossa população, que se chama TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. É vamos dizer, uma desordem conhecida já há bastante tempo. Antes tinha um manejo medicamentoso bastante complicado, difícil. Os pacientes sofriam muito com isso. E o que, vamos dizer assim, caracteriza um transtorno obsessivo-compulsivo? É a prevalência de pensamentos, de sentimentos que reverberam dentro do cérebro. A pessoa fica aprisionada em certos pensamentos, em certas compulsões, de reverberações de pensamento, que ela não consegue se livrar, Junto com isso, dentro desse espectro do TOC, a gente vê outras características. A gente vê tiques, a gente vê manias, rituais, obsessões, que são todos sinais e sintomas de uma pessoa, de um cérebro, tentando se desvencilhar de uma crise ansiosa. É evidente que cada um de nós tem lá pequenos sinais de TOC. Quando uma pessoa, por exemplo, a gente vê isso nas ruas de São Paulo, nos logradouros públicos, a pessoa passa em frente a uma igreja, ela faz o nome do Pai. É por religião? Sim, mas também tem um ritual, faz parte da nossa vida. Quando nós queremos que algo dê certo, muita gente bate na madeira 3 vezes para poder dar certo. Pessoas que entram em avião entram com o pé direito para o voo ser correto, dar tudo certo. Então, essas pequenas manias, elas fazem parte da nossa vida. São os nossos pequenos rituais. No TOC, não. Eles são muito frequentes. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles são assim, intimados por eles mesmos, eles são convidados por eles mesmos a uma imposição
interna, que eles são obrigados a rezar 2 horas antes de dormir. Pessoas que não pegam em maçaneta, não pegam na mão das pessoas para evitar a contágio por AIDS. Quando estas pessoas, racionalmente, elas sabem que a AIDS não é pega pelo contato manual, que ela é pega por injeção endovenosa ou por relações íntimas entre os seres humanos. Mas, do ponto de vista, elas entendem isso do ponto de vista racional, mas do ponto de vista emocional, não. Ela entende que aquilo é decorrente de um problema que ela não consegue dominar. É como se a pessoa tivesse um comando lá cerebral que vem das galáxias e obriga ele a ter certos rituais que ele execra. Eu tenho um paciente que, quando vem comigo, ele é obrigado, ele me pede, pelo amor de Deus, para dar a mão para ele 3 vezes. Se eu dou uma vez, não é suficiente. Eu tenho que dar a 2ª vez, depois uma 3ª vez. Então, é um estado ansioso, crônico, longo, que leva a pessoa a ter sintomas físicos. Tem uma senhora, professora, muito, vamos dizer, respeitada, uma pessoa conhecida, que vem comigo. Esta pessoa, ela tem as mãos totalmente vermelhas, avermelhadas, não é? Por quê? Porque passa boa parte do tempo com mania de limpeza. Qualquer objeto que ela toca, ela é obrigada a sair de onde ela está trabalhando, ou socialmente. Se ela pega na mão de alguém, ela tem que sair para fazer a higiene das mãos. E ela não se contenta com fazer a higiene das mãos. Ela precisa lavar com sabonete várias vezes e com álcool. Ou seja, a mão dela, para vocês terem uma ideia, é fininha igual uma seda e vermelha. Então, e esta pessoa não consegue se livrar disso. Quando ela vai dormir à noite, ela fica com esses pensamentos reverberando na mente e não consegue pegar no sono, que é um transtorno secundário do sono a partir do seu próprio toque. Nas pessoas com toque, então, elas buscam, através dessas atitudes, desses sinais, sintomas, se livrar da ansiedade. Enquanto elas não fazem o ritual, elas não sossegam e não conseguem seguir na vida, até voltar novo episódio de ansiedade. Visto de uma maneira assim geral, os transtornos ansiosos, nós temos que abarcar o conhecimento de um outro tipo de transtorno ansioso que ficou muito evidenciado lá nos Estados Unidos, quando houve lá a queda das Torres Gêmeas. Aí esse trabalho voltou à tona. Por quê? Muita gente morreu. 3.000 pessoas morreram pelo atentado terrorista que houve. Pessoas que assistiram este acidente, este ato terrorista, pessoas que participaram, tinham parentes envolvidos com essas mortes, muitos deles desenvolveram ao longo do tempo aquilo que a gente chama de transtorno pós-traumático, estresse pós-traumático. Ele foi estudado anteriormente, mas ficou mais evidenciado lá no período das Torres Gêmeas. Por exemplo, uma pessoa que tem um sequestro, um assalto, um capotamento, uma notícia ruim na família, uma perda de alguém de uma maneira muito súbita. Estas pessoas, no impacto do evento, elas se tornam muito mobilizadas e as reações não acontecem no momento por conta do inusitado da situação e também ao longo dos próximos meses, semanas, ela vai desenvolver um quadro fóbico, ansioso, tem medo de sair de casa, não consegue mudar de assunto, só falam naquilo, entram em choque porque não conseguem dormir sossegado, todas aquelas lembranças, toda aquela visão da tragédia fica mentalizada e a pessoa fica remoendo aquilo e contando para as pessoas, uma atrás da outra, o que aconteceu nos mínimos detalhes, também como uma forma de esvaziando a ansiedade.
Com relação a tratamento, vale a pena a gente discutir? Sim. Eu diria o seguinte: pessoas que têm os transtornos ansiosos, como a gente está vendo aqui, necessitam de tratamento. Por quê? A gente sabe, ao longo aí da evolução clínica dos nossos pacientes, que se eles não são tratados, 75% desses pacientes evoluem para depressão. Então a depressão, ela é o curso natural de encaminhamento do transtorno de ansiedade quando ele não é tratado. Normalmente, nós vamos discutir isso das próximas vezes, as depressões, elas começam com o transtorno de ansiedade. Não é como muitas doenças físicas, de autoimunes, reumatológicas, cardiológicas, elas começam no intestino. Então tem uma origem que vem, não é, lá da ansiedade e que evolui para a depressão. Nós vamos, quando tratarmos de depressão, eu vou entrar em detalhes a respeito disso. Então as pessoas precisam de tratamento? Sim. Pessoas precisam de medicação? Muitas delas, sim. Então é importante que elas vão num profissional para serem atendidas, ou num clínico geral, numa psicóloga, num profissional da área de saúde, para poder conversar a respeito daqueles temas. Claro que nem todo mundo precisa de medicação. Quando o problema é leve, a pessoa supera aquelas dificuldades e toca a vida. Quando o problema é mediano e severo, a gente tem que tratar. É questão de humanidade. Hoje nós temos muitos medicamentos que facilitam a vida destas pessoas, não calmantes. Eu vou me reportar assim, várias vezes sobre isso. Não se dá calmantes para pessoas que têm transtorno ansioso. Não é de bom tom. Por quê? Porque os calmantes, com o tempo, eles perdem efeito, a pessoa tem dificuldade para se liberar dos calmantes no futuro, ele dá problemas de memória. Caso, por exemplo, uma pessoa perde alguém muito querido na família, se o profissional entende que pode tratar 2, 3 dias, excelente. É como Novalgina para dor. A pessoa está com uma dor mental, ela vai usar um pequeno calmante lá que o médico vai orientar bem para ela. Agora, para tratamento, tratar transtornos ansiosos com calmantes, não se faz isto, porque ao invés de a gente estar colaborando com o paciente, nós estamos complicando a vida dele. Nós arrumamos uma solução que daí a pouco vai virar um problema. Então era isso que eu queria dizer. Se vocês gostaram da nossa apresentação, eu sugiro que vocês se inscrevam no canal, estaremos aqui em outras oportunidades, deem as likes se vocês entenderem que vale a pena. E outro detalhe, nós estamos disponíveis para as questões que eventualmente as pessoas possam ter a respeito desses temas que nós vamos apresentar, e vocês podem entrar em contato com a organização do evento para que eu possa responder as perguntas dentro de uma ocasião aí propícia. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima vez.